pessoal, vamos aqui dar continuidade a este projeto, modo de debug, que tem a finalidade de trazer para vocês noções reais, né, cases práticos aí, diante de abordagens que a gente vai vivenciar ao longo do nosso dia a dia como desenvolvedor. Seja você estudante, seja você entusiasta em aprender linguagens de programação e esse mundo de desenvolvimento de software, e para você que já atua no segmento como programador, é interessante, né, sempre ter outras abordagens, outras óticas em relação a como é o nosso dia a dia aqui no projeto, tá? E aí, hoje a gente vai abordar um tema extremamente relevante para a nossa jornada, né, no que se refere a desenvolvimento de software, que está muito associado a UML. Tá? Então, a gente vai aqui esclarecer um pouquinho mais desse conceito, né, desta abordagem. Mas antes de mais nada, gostaria de mais uma vez compartilhar a nossa plataforma, que é um site que provê conteúdos estáticos, né, sobre linguagens de programação, ferramentas, tecnologias web, entre outros, onde constantemente a gente traz aqui conteúdos adicionais para este nosso projeto que nós denominamos de sintaxe. Então, dentro desse projeto, você vai poder ter acesso inicialmente a conceitos da linguagem Java, né, fundamentações, conceitos abstratos, né, referências baseadas a outros materiais e, obviamente, um conteúdo aqui ilustrativo para você explorar ainda mais esta tecnologia. Então, praticamente, você precisará acessar o nosso site, navegar aqui nesses menus, onde já temos alguns conteúdos disponíveis, e o nosso tema de hoje será o ML. Então, o ML ele está inserido aqui na nossa opção de Java, né, onde a gente já tem aqui vários conteúdos, como foi mencionado, desde o básico, intermediário, avançado, né? Também temos algumas classes que são mapeadas e extremamente relevantes para o nosso domínio e aprendizado na linguagem. E aqui nós iremos abordar esse tema de hoje, que é o ML, tá? Então, vou aqui selecionar o ML e vamos abordar conceitualmente, mas claro, vamos trazer aqui um aspecto prático. O aspecto prático é o complemento do nosso projeto, né? O nosso projeto Pé de Meia, e na aula passada, no vídeo passado, nós abordamos um pouquinho sobre operações matemáticas, onde eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa sempre estar acompanhando a evolução desse projeto. E o nosso objetivo hoje é trazer uma capacidade de abstração de requisitos diante de qualquer segmento, seja financeiro, controle de estoque, uma simples agenda, integração, entre outros, nós iremos aqui tentar usar ao máximo as nossas habilidades de abstração utilizando uma ferramenta de UML. Grande ponto relevante a partir de agora, pessoal, é que nós não iremos codificar, nós não iremos trazer nenhuma jornada de código, né? Implementação de classes, entre outros aspectos. Hoje nós iremos exercitar o uso de UML para a abstração de requisitos e, obviamente, a nossa próxima aula iremos trazer a concepção prática, tá? O famoso mão na massa, ok? Diante disso, vamos aqui voltar para ter um conceito, né, sobre o que é o ML, né? Então, quando a gente fala de UML, a gente já pensa em diagramas e representações de nosso negócio, tá? Então, o ML nada mais é do que uma linguagem de modelagem unificada. É uma anotação que possibilita a representação gráfica de nosso projeto. Então, assim, é um conceito, tá, pessoal? Uma interpretação, uma notação para que a gente possa ter uma visibilidade da estrutura dos nossos projetos, tá? Através da UML, a gente tem a capacidade de ter noções e visibilidade de como está sendo gerenciado e estruturado o nosso projeto. A partir daí, a gente tem que entender que na UML, né, existem conceitos essenciais para a gente compreender inicialmente. Quais são esses conceitos? O ML ele é basicamente estruturado por diagramas, elementos e relacionamentos.
tá? E aí a gente vai esclarecer um pouquinho desses três conceitos ou recursos ou características providas pela UML, tá? Então, assim, as notações UML são distribuídas em duas categorias: diagramas e a estrutural, além da comportamental, conforme listagem abaixo. Então, o que a gente vai estruturar, né, e apresentar nesse momento serão os diagramas estruturais nessa primeira abordagem, tá? A outra classificação de diagramas, ela é um pouco mais avançado. Obviamente que você pode explorar através de outras referências, mas o nosso foco inicialmente são diagramas estruturais. Desta forma, o que a gente tem que entender nesse primeiro momento, que falando de estrutura, nós iremos focar em diagramas de classe. Então, diagrama de classe é utilizado para fazer a representação de estrutura das classes de negócio, interfaces ou outros componentes do sistema. Por esta característica, esse diagrama é considerado, né, o mais ou um dos mais importantes para o ML, pois auxilia a maioria dos demais diagramas. Então, como vocês podem observar, esse diagrama de classes ele é a base, né? Ele é o pilar para nos auxiliar na compreensão e na concepção de outros diagramas. Também temos os diagramas de objeto, que ele vai representar de forma abstrata objetos que farão parte da nossa jornada da aplicação após a sua execução. Então, a gente também consegue projetar objetos, né, através de abstrações para fortalecer, né, e consolidar ainda mais a interpretação do nosso projeto. Então, falando em diagramas de classes aqui, ó, a gente precisa entender que um diagrama de classe ilustra graficamente com relacionamentos, características e estruturas que farão uma interpretação do seu requisito do cenário destinado, né, e a finalidade do teu projeto. Então, a gente tem que entender que toda classe, pessoal, ela vai ser constituída por essas três características: identificação, que é o nome ou a proposta da nossa classe; atributos, que são as propriedades ou as características das nossas classes; e operações, né, que são literalmente as ações e os métodos que os objetos, através da nossa definição de classes, irão poder realizar, né, as famosas ações, né, ou métodos dentro do nosso projeto. Outra característica extremamente importante são os relacionamentos entre os nossos objetos. Não vamos confundir nesse primeiro momento relacionamento na concepção do banco de dados relacional. Aqui, relacionamento quer dizer a necessidade que objetos precisam ter algum tipo de relação, vínculo entre si. Por exemplo, a minha classe A vai gerar um objeto A que dependerá do seu objeto B para algum tipo de operação ou de necessidade sistêmica, tá? Em um diagrama de classe, as classes podem existir de forma independente, mas obviamente haverá em alguma etapa a aplicação da necessidade de algumas se relacionarem. E devemos compreender, né, é o nível de dependência entre elas. Então, o que isso quer dizer? Nós sabemos agora que as classes elas têm uma necessidade de se relacionar. Mas será se esse relacionamento exige aquilo que nós chamamos de uma dependência fraca ou de uma dependência forte em sua coexistência? Então, é isso que a gente vai tentar esclarecer logo a seguir. Então, a primeira característica desse relacionamento a gente denomina como associação. Então, a associação é um relacionamento entre duas classes, permitindo que um objeto tenha acesso à estrutura de outro objeto, tá? E essas associações, elas possuem quatro óticas iniciais, vamos dizer assim, mas no dia a dia a gente costuma ponderar esses tipos de relacionamento por uma questão de performance e boas práticas em nossos projetos, tá? Então, a primeira relação aqui, nós estamos mencionando que a classe A tem uma relação ou uma navegação à classe B. No outro cenário, a classe A tem uma relação com a classe B, assim como a classe B tem uma relação com a classe A. Essa concepção, pessoal, ela é muito delicada da gente aplicar
no nosso dia a dia. Então, muito cuidado com esse tipo de interpretação. Outro ponto que é extremamente relevante, delicado e muito confuso para esse primeiro momento, né, para essa primeira abordagem no que se refere ao ML, é a definição de quando uma classe tem uma associação com outra classe, mas isso é caracterizado uma associação de agregação ou de composição. Ao longo da nossa jornada, nós teremos várias refatorações. O que é refatoração, pessoal? A necessidade de ajustar o nosso sistema de acordo com a concepção adquirida com base nos negócios. Então, isso a gente vai fazer esse trabalho de refatoração, como foi mencionada, onde poderemos aplicar uma hora agregação e depois chegarmos à conclusão que deveria ser uma composição e vice-versa. Então, neste momento, antes de eu prosseguir, já gostaria de antecipar a vocês que nada neste primeiro momento já tem que ser cravado na pedra a ponto de não haver mais nenhum tipo de adequação. É por isso que a UML ela traz essa proposta, para a gente ter uma visibilidade macro e, obviamente, ter a flexibilidade de interpretação entre todos os membros para depois a gente partir para o código. E mais nada impede desse processo ser reajustado, considerando a necessidade de uma refatoração em seu projeto. Então, antes da gente prosseguir, precisamos entender que a agregação é um tipo especial de associação. Então, uma agregação, a classe principal, chamada objeto todo, precisa ser complementada por um ou mais objetos de uma mesma classe. Esse tipo de associação tenta demonstrar uma relação todo-parte. Claro que isso aqui é muito conceitual e a gente vai trazer quando for ilustrar o nosso case, tá? Já a composição, ela constitui, né, numa variação da agregação onde representa um vínculo mais forte ao objeto todo, em relação aos seus objetos partes, né? Procurando demonstrar que o objeto parte está associado a um único objeto todo. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos explorar logo a seguir, tá? Também trazemos uma concepção de conclusão para que vocês possam ter essa reflexão, mas, obviamente, outras referências, outros conteúdos te ajudarão nesta interpretação. Outro ponto relevante aqui também é falarmos de multiplicidade. Então, o que é multiplicidade, pessoal? É a capacidade da gente aplicar uma probabilidade de relacionamentos entre um objeto ao outro. Então, o que isso quer dizer? Será se o objeto A tem único e exclusivamente um objeto B, ou o objeto B terá um único e exclusivamente objeto C? Então, esse tipo de multiplicidade a gente vai explorar a partir de agora. Então, nem sempre o relacionamento entre as classes será um para um, como eu mencionei agora há pouco. Em um determinado cenário, poderá exigir multiplicidades específicas conforme opções abaixo. Então, aqui o que a gente tem que entender é que cada um desses símbolos representarão estas multiplicidades. Então, quando vocês observarem que a gente vai explorar que uma associação tem uma multiplicidade de valor 1, quer dizer que a classe A tem única e exclusivamente uma dependência a um único objeto da classe B. Se você tiver um asterisco, quer dizer que a classe A poderá ter nenhum ou vários objetos B. E assim por diante, né? Podemos definir um intervalo entre 0 ou 1, podemos definir o intervalo entre 0 ou muitos, podemos definir um intervalo que exija que haja ao menos um ou vários elementos, tá? E aqui a gente pode definir um intervalo mais específico, né? Pode parecer redundante, mas aqui a gente tem uma característica de falarmos que estamos tratando uma coleção. E aí a gente vai explicar esse conceito, né, mais à frente. O último cenário, você pode definir um range, né, um limite mínimo e um limite máximo de elementos que farão parte aí do seu contexto de associação. Um outro aspecto que a gente tem que avaliar agora
é interpretar visibilidades dos nossos elementos na nossa diagramação utilizando o ML. Então, estes sinais, né, eles representam o que a gente considera como visibilidade ou controle de acesso, né, ou controle de visibilidade de acesso dos nossos elementos baseados nas classes em questão. Então, os nossos atributos e métodos, pessoal, podem receber níveis de visibilidade. O que isso quer dizer? Talvez você tenha um método que seja privado, ele é único daquela classe. Talvez você tenha um método que seja público, então todo mundo vai enxergar aquele método. Então é importante a gente interpretar o conceito aplicando a UML. E quais são esses símbolos que representam essa visibilidade? O símbolo de mais representa uma visibilidade pública. O símbolo de hashtag representa uma sociedade, uma visibilidade, né? Uma associação protegida, né? Isso quer dizer que está muito associado com herança, que a gente precisa conhecer também outros aspectos. E também a gente tem a visibilidade privada. Então, desta forma, você já consegue ter um direcionamento na sua interpretação a partir de agora, quando vocês receberem um diagrama que possuirão vários retângulozinhos, onde terão essas características, essas informações, entre outros. Então, aqui a gente tem uma ilustração bem resumida de todas as probabilidades que vocês poderão obter, vamos dizer assim, e nós vamos explorar no nosso contexto, diante de qualquer UML, né, de qualquer diagramação que vocês forem, né, se deparar a partir de agora. Então, o que vocês têm que entender, como foi mencionado, a estrutura de uma classe é seu identificador, seus atributos ou características, seus métodos e ou suas ações, tá? E automaticamente a relação entre uma classe e outra classe. Aqui eu chamei de classe genérica. Se nós estivéssemos nesse contexto, né, em uma prova, em um desafio, e a pessoa, né, o recrutador ou o enunciado pedisse para você descrever como seria a tua interpretação em relação a essa classe, né, esse diagrama, como é que seria a nossa descrição deste requisito? Então, basicamente, você tem uma classe denominada ou conhecida como identificação, tá? Onde ela possui um atributo privado do tipo inteiro ou int na linguagem Java, tendo também um atributo protegido onde ele é do tipo string e também um atributo público do tipo double. Essa seria o primeiro parágrafo, vamos dizer assim. Também a classe identificação é composta por 3 métodos públicos, onde cada método possui algumas características. Um método sem retorno, que foi informado como void, um método com retorno, que retorna uma string, e um método com parâmetro, que este parâmetro é denominado param1, que será do tipo int, e este método não retorna nada, né? Ele é do tipo void. Esta nossa classe identificação possui uma associação simples, aqui a gente não está falando de agregação e composição, onde ela contém uma ou mais relações com a nossa classe genérica. Então, desta forma aqui, pessoal, é como a gente consegue fazer o trabalho de interpretação de um diagrama UML. Então, a partir de agora, a gente vai mudar um pouquinho aqui a nossa ótica para um case mais prático, tá? Recomendo que antes, né, de vocês saírem codificando, de modelando seus diagramas, busquem outras referências, façam outras citações, conversem com seus colegas, né? Colega de trabalho, colega de faculdade, e explorem um pouquinho mais esses conceitos, porque depois disso bem definido, vai ser muito mais fácil a tua interpretação e constituição da modelagem do seu sistema, tá bom? Então vamos agora aqui para o nosso pé de meia, tá? Aqui, como foi mencionado, nós temos um projeto onde esse projeto tem a finalidade de gerenciar contas fictícias, né, contas digitais, vamos dizer assim, onde
as pessoas poderão depositar, né, ou fazer aplicações nesta conta, onde cada dia, dependendo da sua periodicidade, ela vai ter um lucro, uma rentabilidade, aplicando uma margem de lucro. Então, isso a gente abordou na nossa aula passada, este conceito. Então, imagina você receber um requisito agora, onde você tem aqui essa imagem, essa ilustração, que fosse necessário, num primeiro momento, você fazer somente a diagramação deste requisito. Então, neste momento, a gente não vai nem pensar em código. Vamos explorar aqui o aspecto do UML, tá? Então, como foi mencionado, o UML, ele é um conceito, tá? Existem ferramentas de UML no mercado. Depois eu recomendo que vocês busquem e aquela que for mais aderente à sua realidade, você pode ir explorando, sempre levando aqueles pilares que foram apresentados anteriormente. Então, eu costumo usar muito essa ferramenta conhecida como a Star Community. Hoje, essa ferramenta ela não está disponível mais de forma gratuita, né? Já é uma versão bem antiga, que eu uso mais por uma questão didática para ilustrar aqui, mas se vocês pesquisarem, existem outras ferramentas open source via navegador para que vocês possam praticar o ML, tá? Então, no primeiro momento, a gente vem aqui, criaremos um diagrama de classe, ou você pode vir aqui, File, New, baseado em template, e aqui eu vou usar o Java 8 por uma questão de versão disponível, tá? Neste primeiro momento, nós vamos criar o nosso diagrama de classe. Olha só, temos aqui o diagrama de classe e agora vamos brincar aqui de interpretação de requisitos, né? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração quando estamos aplicando o ML é identificar fronteiras de representação dos objetos que seriam aplicados dentro dessa aplicação. Então, o que vocês têm que avaliar agora é exercitar bastante a orientação a objeto, abstração e futuramente lógica. Então, aqui a gente não vai mexer tanto na parte de lógica, mas sim orientação a objetos em sua essência. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma ilustração com vocês para que a gente possa fazer uma primeira versão desse nosso programa. Tá? Então, aqui eu tenho um elemento, né, composto por várias informações, várias características, mas a gente levando para o ML, a gente precisa agora fazer algumas segregações, tá? Então, aqui eu tenho características de uma pessoa, onde esta pessoa tem a data de nascimento, tem o CPF, tem o sexo e tem o estado civil. Esta pessoa, veja só, né, tem um endereço, veja só, né, composto por logradouro, número, bairro, CEP, estado, cidade, entre outros, tá? Então, imagina esta pessoa dentro da concepção do ambiente financeiro. Na concepção financeira, esta pessoa, ela poderia ser considerada como um cadastro ou como um correntista dentro da minha instituição financeira. Então, fica muito sutil quando a gente tem essa facilidade de interpretação de um requisito ao segmento que a gente vai implementar. Se nós estivéssemos falando de um sistema de controle de venda, estas mesmas informações poderiam ser identificadas como um cliente. Já pensou, né, pessoal? Então, tudo isso precisa estar fortemente em sintonia com o teu cenário, com o negócio aonde você vai aplicar toda essa tua experiência como desenvolvedor. Então, eu vou chamar nesse primeiro momento de cadastro, tá? Poderia ser correntista, poderia ser pessoa, mas aqui eu vou colocar como cadastro. Então, aqui eu venho e coloco a nossa primeira classe cadastro. Veja só, temos aqui a nossa primeira classe cadastro. Dessa forma, nós temos já algumas informações para este cadastro. Então, eu tenho o nome, tenho uma data de nascimento, tenho o CPF, tenho o sexo e o estado civil. Então, vamos começar por esses mais simples, colocando as características desse nosso objeto, né, ou desta classe no qual a gente acabou de identificar. Então, vamos colocar aqui, né? Você pode vir com o botão direito, adicionar um atributo ou uma operação. Atributos são os atributos, operações são os métodos
ou ações. Então, eu vou colocar aqui que o atributo inicialmente será o nome, né? Então, eu venho aqui, ó, digo nome, opa, vamos ver, nome, qual é o tipo? String, né, na linguagem Java. E automaticamente a gente já sabe agora que esse atributo é privado. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais esses conceitos. Para criar um novo atributo, a gente pode colocar Ctrl Shift R dentro da nossa ferramenta. O próximo é a data de nascimento. Então, aqui, data, nascimento, seguindo a convenção das boas práticas do Java, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar como date. Ah, Gleison, mas existem outras classes mais avançadas para trabalhar com data dentro da linguagem Java. Este ponto aqui é a diagramação do nosso projeto. Então, a gente não precisa trazer um nível específico da linguagem em questão. Se você for usar isso para uma outra linguagem, né, vamos dizer assim, talvez essa outra linguagem não teria o tipo correspondente. Então, a gente usa o objeto, né, o tipo mais genérico possível, tá bom? Então, o próximo é o nosso CPF. Vamos colocar aqui CPF deste nosso cadastro, tá? Aqui a gente sabe que o CPF ele é uma composição de números. Então, poderia colocar como longo, né, o número que representa um valor extenso numérico dentro da linguagem Java. Mas, como a gente sabe, existem algumas pegadinhas ao se tratar de CPF dentro de projetos reais. Então, eu vou colocar string e lá na frente a gente vai explorar esta razão, ok? Depois a gente tem aqui o sexo e o estado civil. Quando a gente fala de uma característica que ela já é predefinida dentro do nosso contexto, né? A gente sabe que sexo é masculino, feminino, outros e outras características, né? Outros tipos de sexo que a gente agora vem adotando, né? Mediante essas tendências que a gente precisa seguir e adequar aos nossos projetos, tá? Então, desta forma, eu tenho aqui masculino e feminino, poderia colocar outros ou outros gêneros adicionais. Então, vamos começar nesta compreensão de toda classe que ela caracteriza um valor, vamos dizer assim, já pré-definido, esta classe ela precisa ser identificada como um enum. Então, eu venho aqui, vou cancelar aqui e vou colocar aqui, ó, sexo, estereótipo, aqui, ó, enum. Então, esse cara eu sei que é um enum, enumeration, entre outros. Então, aqui você está conseguindo auxiliar o seu programador ou time como um todo a interpretar a finalidade desta classe. Então, eu venho e coloco aqui um atributo. Este atributo eu posso colocar como masculino, feminino, outros e assim por diante. Então, eu vou colocar masculino, certo? E o tipo dele é do tipo enum. Vejam só, né? Da mesma forma, eu venho aqui, coloco feminino e já vou explicar esse conceito de nomenclatura. Aqui, feminino e enum. Okay? Por que que este atributo difere da nomenclatura, né? Da estrutura de definição desses atributos? É porque aqui, como foi mencionado, na linguagem, eles usam essa convenção que enums, eles são todos em caixa alta. Então, é diferente de um atributo simples no teu projeto. Então, essa é a forma de você representar enum no teu projeto, tá? E como eu vou dizer que para eu cadastrar uma pessoa, essa pessoa também precisará informar o sexo, né? Ou tem uma dependência no seu sexo. A gente vem e clica aqui numa associação simples, tá? E depois a gente vai esclarecer quando será composição e agregação. Neste primeiro momento, isso aqui já é autorrepresentativo, ok? A mesma coisa a gente vai colocar para estado civil, né? Ó, civil, mesma coisa, você coloca o estereótipo de enum ou enumeration e aqui a gente vem e coloca solteiro, certo? Enum e Ctrl R, casado,
E também o nosso cadastro precisará ter uma referência ao Estado Civil, e aqui você pode ir brincando, né? Ajustando e assim por diante. Então, já conseguimos aqui ir normalizando aquela representação de acordo com o diagrama mais conveniente para o nosso requisito. O segundo, né? A próxima linha, né, menciona um aspecto de endereço, né, informações de localização residencial do nosso cadastro. Então, desta forma, nós poderíamos fazer da seguinte situação. Poderia colocar aqui endereço do tipo string, né? Funciona? Funcionaria. Eu consigo dizer que meu cadastro tem dados de endereço. Mas em projetos reais, a gente costuma transformar essa concepção de endereço em um outro objeto que terão essas características da localização dos nossos cadastros. Então, eu venho aqui e criarei este endereço para representar essas características e informações apresentadas. Então, a primeira característica do endereço é o logradouro, a segunda é o seu número, a terceira é o bairro, a quarta é a cidade com o seu estado, o CEP e depois poderia ter complementos, entre outros. Então, vamos colocar aqui só os mais essenciais, tá? Então, aqui eu vou colocar a primeira característica de logradouro. Eu vou dizer que é uma string e também o número. Também por que eu vou colocar o número como string? Porque vocês sabem que pode ter situações que a casa não tem número, né? Não é tão comum, mas em alguns cadastros podem ser salvo um logradouro e o número ser informado SN, né? Quer dizer, sem número. Então, mais uma razão para vocês, às vezes, terem a necessidade de revisar os requisitos. Aqui eu não vou colocar todas as características para não tomar muito tempo. E aqui entra um conceito que a gente vai aplicar agora, tá? Aqui, o cadastro junto ao endereço. Existe uma forte dependência entre cadastro e endereço. E o que a gente tem que se perguntar a partir de agora é a seguinte situação: este endereço vai existir no meu sistema sem ter um cadastro? Acredito que não. Então, desta forma, eu preciso aplicar agora o que eu chamo de composição. E essa composição diz o seguinte: o elemento A principal, né, o elemento todo, será composto pelo elemento parte. E o elemento parte não existirá com a ausência ou a inexistência do elemento todo. Então, desta forma aqui, eu estou mencionando uma composição entre dois objetos, tá bom? Agora, nosso endereço ele precisa ter citações de cidade e estado. E aqui, mais uma vez, vocês podem se questionar se o teu sistema você vai salvar a cidade literalmente, um texto, ou o teu sistema pediu para que você também gerencie todos os endereços do cadastro de uma determinada cidade no teu sistema. Então, se você tiver necessidade de buscar objetos, que esses objetos serão agrupados por algum outro elemento, então esse outro elemento precisará existir. Então, aqui eu venho e digo que a minha cidade também será um novo objeto e ela terá a sua característica. Qual é o nome da minha cidade? Okay? Desta forma, nós temos mais um questionamento, né? O meu endereço tem uma relação com cidade, mas qual é o tipo de relação entre essas duas classes? Neste caso, será se este endereço, ao nascer, ao existir, ele vai criar uma cidade como dependência ou a cidade vai existir previamente para que esse endereço possa ser constituído? Então, se essa resposta for confirmada, automaticamente o endereço só tem uma associação à cidade. A cidade ela existe independentemente dos endereços que existirão mediante esta cidade. Então eu venho aqui e digo que não é uma composição, é uma associação. Então vocês viram, né, que um relacionamento simples a gente aplicou dois conceitos para que vocês possam refinar, revisar
discutir, interpretar e aplicar no seu negócio, tá bom? E por fim, nós conseguimos aqui trazer outra característica dos nossos elementos. Então aqui, ó, deixamos de ter uma ótica do nosso cadastro. Na concepção, que vocês podem agora ter essa visualização, nós estamos falando que a linha 6 é composta pelos dados da conta daquele cadastro, certo? Ou de uma conta que vai ter um cadastro proprietário a partir de agora. Então, o que a gente tem que avaliar aqui, ó, é que o nosso mindset mudou a partir de agora. Nós estamos falando de uma conta dentro do nosso sistema. E essa conta tem agência, o número da conta, né? E o saldo inicial e esse campinho aqui que quer dizer tipo de retirada, que eu vou explicar para vocês, para trazer um pouquinho mais de fluxo, né, de lógica do nosso sistema. Então, vamos projetar aqui a nossa classe conta. Veja só. Onde a conta, eu vou colocar aqui só o número. Opa, vamos dar um Ctrl Z. Eu vou colocar só o número, tá, pessoal? Esse número eu vou colocar como string, e você pode ter contas número traço dígito verificador, ou se o teu requisito exigir que a conta seja composta só por número, você pode colocar integer ou long, né? A sua alternativa. Mas é muito comum a gente também colocar string, porque aí você pode ter contas com a necessidade de já ter tracinho com dígito, entre outras coisas. Mas tudo é associado ao requisito. Bom, sabemos que surgiu agora a conta dentro de uma concepção de cadastro. E agora vem a grande questão diante de uma interpretação, de uma modelagem em nosso sistema. Esse aspecto, pessoal, pode decidir radicalmente a evolução, a manutenção e a qualidade do teu software, tá? Uma dos grandes cenários que eu mais me deparo dentro dessa questão de projetos com as mentorias que eu realizo é como as pessoas interpretam esta relação entre uma entidade principal a uma outra entidade, né, que também tem o seu ecossistema. Então, como é que a gente vai fazer agora entre cadastro e conta? Na concepção comum, a gente acredita que um cadastro possui várias contas, uma ou várias contas, né? Então, vocês já poderiam vir aqui dizer que a classe cadastro vai ter várias contas a partir de agora. Só que isso é muito delicado, pessoal, ter essa interpretação. Por quê? Porque o que a gente quer reforçar aqui é que conta não é nenhuma característica do nosso cadastro. Assim como o endereço, assim como o estado civil. A conta não é uma característica que será composta ou associada ao nosso cadastro. Então, cada conta que existir em nosso projeto terá como referência um cadastro. Então, muda-se a ótica a partir de agora, entendeu, pessoal? Uma hora, a classe central todo, né, era o cadastro. Agora, a nossa classe central, o nosso foco aqui é a classe conta e como ela vai se relacionar com o resto do nosso sistema, tá bom? Então, a partir de agora, o que a gente vai entender é que toda conta precisa de uma composição, né? Ela é composta por um cadastro. Então, essa é uma interpretação mais viável a partir de agora, tá, pessoal? Então, nunca vai existir uma conta sem um cadastro, mas o cadastro já pode coexistir previamente. Entendeu, pessoal? Então, essa é a nossa interpretação que eu reforço a vocês exercitarem no segmento de pedido de venda, de delivery, em outras concepções, sistema escolar, e vocês praticarem esta ótica a partir de agora. Então, neste primeiro momento, ó, nós conseguimos abordar aqui esse nosso cabeçalho, né, em relação ao nosso gerenciamento. E o outro ponto que vamos mencionar aqui agora serão as transações, movimentações ou lançamentos que ocorrerão em uma conta em nosso sistema.
Então, mais uma vez, surge a pegadinha, né? Temos aqui uma classe que eu vou chamar de transação. Transação, movimento, lançamento, todos eles têm basicamente a mesma proposta de interpretação, né? Então, vou chamar de transação aqui por enquanto, tá? Neste caso, uma conta, pessoal, a gente sabe que ela possui várias transações. Mas a grande questão aqui é, isso é por uma questão de consultar ou por uma questão de gerar elementos em nossa aplicação? Então, mais uma vez, a nossa ótica é dizer o seguinte, uma conta, ela vai nascer independentemente das transações que ocorrerão a partir da sua existência. Então, desta forma, a conta não precisa ter uma relação direta com transação, mas sim transação, saber de que conta ela foi processada, né? Ela foi inicializada, né? Ela está relacionada. Então, desta forma aqui, nós conseguimos ter um baixo acoplamento no sentido das dependências entre os objetos e conseguimos manter o vínculo, esse relacionamento, de forma consistente. Bom, mas para que vocês possam entender que isso não é um padrão, é uma questão de interpretação, eu vou colocar mais um case aqui só para vocês entenderem de fato, né, como tudo precisa ser levado em consideração diante dos nossos cenários. Então, aqui eu vou colocar um plus, tá? Não faz parte do nosso requisito, mas eu vou mencionar aqui, ó. Imagina que o nosso cadastro foi solicitado que a gente armazene números de telefone deste cadastro. É muito comum, né? A gente ter vários números de telefone ou mais de um número de telefone para o mesmo cadastro. Então, eu venho aqui e digo a seguinte situação. Eu tenho aqui o tipo, vou colocar como uma string, mas esse tipo poderia ser um enum, né? Celular, fixo, residencial, entre outros, e o número propriamente dito. Vou informar aqui, número, vou colocar long. Aqui é garantido que nunca vai ter tracinhos ou outra característica que não seja número de um telefone. Lembrando que uma coisa é o valor literal e outra coisa é o valor formatado que você apresenta ao seu usuário. Bom? Então, desta forma aqui, ó, faz sentido, pessoal, um telefone nascer primeiro, coexistir inicialmente, sem ter um cadastro? Não. Então, desta forma, um telefone ou vários telefones serão a composição do meu cadastro. Então, se o meu cadastro for destruído ou não fazer mais parte do meu contexto, eu também irei eliminar, né, ou remover os telefones, né? E assim por diante. E os telefones, pessoal, fazem parte da característica do nosso cadastro. Então, desta forma, quem é quem aqui? Então, o meu cadastro tem uma composição ao meu telefone e aqui lembra da nossa multiplicidade, ó, não poderia faltar, né? Eu posso dizer que todo o cadastro precisa única e exclusivamente de inicialmente de um telefone, ou ele poderá ter vários telefones na sua concepção. E aqui eu ainda posso colocar uma representação de nome do atributo que vai ser transportado para o nosso código. Então, eu vou dizer que meu cadastro ele terá uma lista de telefone, onde essa lista de telefone exige né, permite, aliás, obriga inicialmente um telefone para este cadastro e nós temos a flexibilidade de colocar N cadastros se necessário. Se o teu requisito a partir de agora definir que será entre 1 ao máximo de 3, você só precisaria mudar e aí automaticamente os desenvolvedores e todas as pessoas do teu projeto iria compreender que a regra de negócio agora é cadastro possui vários telefones, onde um é requerido e até no máximo 3 telefones no nosso sistema. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, essa primeira ótica, para que os próximos vídeos a gente amadureça esse nosso diagrama, faça as devidas implementações e, mais uma vez, eu reforço, pessoal, essa modelagem não quer dizer que agora ela não vai sofrer mais nenhum tipo de alteração. Isso é muito
comum nos projetos reais. Espero vocês nos próximos vídeos.